Pessoal, aqui é Reginaldo do canal Rede Sul Global TV e hoje a gente vai falar sobre um tema que está gerando muita discussão: o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, que acontecerá amanhã, terça-feira, dia 25 de março. Nesse julgamento, o Supremo decidirá se Bolsonaro se tornará réu no caso dos atentados de 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos três poderes foram invadidas e vandalizadas por apoiadores do ex-presidente. Mas afinal, o que significa se tornar réu? Por que isso é importante? E quais as implicações desse julgamento? É isso que a gente vai explicar hoje. Bom, vamos começar pelo básico. O que era um réu? Réu é a pessoa acusada de cometer um crime e que, por isso, precisa responder a um processo judicial. Quando alguém se torna réu, significa que há indícios suficientes de que essa pessoa pode ter participado de um crime e agora ela terá que se defender perante a justiça. No caso de Bolsonaro, o STF vai avaliar se há provas suficientes para indiciá-lo, ou seja, para formalizar a acusação de que ele teria participado de alguma forma dos atentados de 8 de janeiro. Agora, por que isso é importante? Porque se tornar réu é um passo fundamental no processo judicial. Significa que as investigações avançaram a ponto de justificar um julgamento. E no caso de um ex-presidente, isso tem um peso simbólico e político enorme. Se o STF decidir que Bolsonaro deve se tornar réu, ele passará a responder formalmente às acusações. Isso não significa que ele será condenado, mas sim que o caso seguirá adiante, com a possibilidade de ele ser julgado e, se for o caso, punido. E quais são as implicações desse julgamento? Em primeiro lugar, ele reforça o princípio de que ninguém está acima da lei, nem mesmo um ex-presidente. Em segundo lugar, ele pode ter um impacto político significativo, já que Bolsonaro ainda é uma figura influente no cenário nacional. Além disso, o julgamento pode trazer à tona novas informações sobre os atentados de 8 de janeiro, ajudando a esclarecer o que realmente aconteceu e quem foram os responsáveis. Então, pessoal, é isso. Se tornar réu significa que uma pessoa será formalmente acusada de um crime e terá que se defender perante a justiça. No caso de Bolsonaro, essa decisão pode ter implicações jurídicas, políticas e históricas importantes. Quando um governo, um líder ou um grupo tenta derrubar a ordem democrática, seja por meio de violência, manipulação institucional ou desrespeito às leis, e não sofre consequências, o recado que fica é devastador. A democracia pode ser violada sem punição. Vamos entender por que isso é tão perigoso? Bom, em primeiro lugar, o golpe se torna opção política. Isso mesmo. Se quem tenta um golpe não é punido, a violação da democracia vira estratégia. Grupos antidemocráticos passam a acreditar que, se falharem, não haverá consequências. Isso incentiva novas tentativas, criando um ciclo de instabilidade. Por exemplo, na Bolívia, após o golpe contra o presidente Evo Morales em 2019, a falta de punição efetiva aos envolvidos gerou um clima de permanente tensão política. Em segundo lugar, a justiça se torna seletiva. Quando golpistas são absolvidos, a lei perde o sentido. A mensagem é clara: alguns estão acima da Constituição. Isso corrói a confiança nas instituições e abre espaço para autoritarismo disfarçado de legalidade. Mas um dado importante: pesquisas mostram que em países onde golpistas
não foram punidos, como, por exemplo, em Honduras 2009, a violência política e a repressão aumentaram. Terceiro lugar, a violência vira ferramenta política. Se um golpe fracassado não tem custo, a próxima tentativa pode ser mais violenta. Grupos extremistas passam a ver a força bruta como caminho legítimo para o poder. Vamos para o exemplo atual. O ataque de 8 de janeiro no Brasil, do qual Jair Bolsonaro pode virar réu, mostrou como a impunidade de crimes anteriores, como ameaças às instituições, alimentou a ousadia de grupos antidemocráticos. Em quarto lugar, a democracia vira um teatro. Sem punição, eleições e instituições viram fachadas. O poder real passa a ser decidido nos bastidores por quem está disposto a quebrar as regras. E aí fica o alerta histórico. Foi assim que a República de Weimar, na Alemanha, deixou o caminho aberto para Hitler, absolvendo golpes parciais antes que fosse tarde demais. Por isso, minha gente, quando vemos tentativas de golpe sendo tratadas como erros leves ou acusações sendo arquivadas por falta de provas, mesmo com evidências claras, estamos assinando o atestado de óbito da democracia. Bom, mas aí você pergunta, qual a solução? A solução é exigir justiça e memória. Punição exemplar para quem ataca a democracia. Precisa ter reforma institucional para blindar o sistema. Mas precisa também de educação política para que a sociedade nunca normalize o golpe. Bom, democracia não é um presente, é uma luta diária. Se você concorda, compartilhe este vídeo, debata com seus amigos e não deixe que a impunidade vire a regra. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um abraço e até a próxima.